Queridos irmãos e irmãs, nós damos início à leitura bíblica diária, hoje 1º de maio de 2020, dia do trabalho. A primeira leitura é do Salmo 23. Acompanhemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Vamos ouvir também a leitura de Êxodo, capítulo 3, versículos 16 a 22 e o capítulo 4, versículo 18 a 20. Lemos assim: Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Capítulo 4, versículos 18 a 20, nós lemos assim: Então Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. Acompanhemos também a leitura da epístola, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17, onde nós lemos assim: Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, tenham Deus
temam a Deus e respeitem o imperador. Queridos irmãos e irmãs, por causa do Senhor, então nós devemos respeitar e honrar as autoridades e devemos amar aos nossos irmãos na fé e devemos temer sempre o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso conselheiro, Ele é a nossa salvação e, portanto, queridos, que nós com muita alegria e humildade, dia após dia, nos prostremos, nós nos acheguemos ao nosso Senhor em reverência e em obediência para servi-lo. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, te louvamos por leitura bíblica diária, esta palavra que nos faz compreender os teus planos e os teus mistérios na vida do teu povo, na caminhada do teu povo no Antigo Testamento, a exemplo de Moisés, do salmista Davi e também do povo de Deus do Novo Testamento. Senhor, te louvamos por conhecermos os teus caminhos e assim podermos andar neles. Perdoa-nos pelo nosso pecado, pela nossa ignorância e por tantas vezes desprezarmos os teus caminhos. Tem misericórdia de nós, sê paciente conosco e em teu Filho Jesus perdoa os nossos pecados e restabeleça a paz em nossos corações. Aperfeiçoa-nos para que sejamos sempre obedientes a toda a autoridade. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre todos os que ouvem e participam desse momento da leitura bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado e Deus te abençoe.